Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos falar de algo que você provavelmente tem aí na sua mesa, na sua mochila ou até no bolso da sua camisa. Um objeto tão comum que mal paramos para pensar nele, mas que guarda uma história incrível de inovação, fracasso e finalmente um sucesso estrondoso. Sim, estou falando da caneta esferográfica. Prepare-se, porque a história por trás desse pequeno item é muito mais fascinante do que você imagina. Essa caneta mudou a forma como escrevemos. Parece exagero, não é? Mas essa pequena maravilha já foi uma revolução tecnológica. Hoje ela está em todo lugar. Mas seu caminho até o topo foi cheio de obstáculos, rejeição e um toque de genialidade que nasceu, como muitas grandes ideias, de uma simples frustração. Vamos voltar no tempo, para o ano de 1938. Nosso protagonista é um jornalista húngaro chamado László Biró. Se você já tentou escrever com uma caneta tinteiro antiga, sabe como era frustrante. Manchas de tinta, papel borrado, a necessidade constante de recarregar. Biró estava cansado de tudo isso. Ele passava os dias escrevendo e a sua principal ferramenta de trabalho era também sua maior fonte de dor de cabeça. Um dia, observando as rotativas de um jornal, ele teve uma epifania. A tinta usada para imprimir jornais secava quase instantaneamente, sem borrar. E ele se perguntou: e se eu pudesse colocar esse tipo de tinta dentro de uma caneta? A ideia era brilhante, mas a execução era o grande desafio. A tinta de jornal era muito espessa e não fluía por uma ponta de caneta convencional. Foi aí que entrou em cena o seu irmão, Georgi, que era químico. Juntos, eles começaram a experimentar. A solução que encontraram foi genial em sua simplicidade. Eles desenvolveram uma ponta com uma minúscula esfera de metal que girava livremente. Ao deslizar sobre o papel, essa pequena esfera recolhia a tinta de um reservatório interno e a transferia para a superfície de forma uniforme e controlada. Estava nascendo a primeira caneta esferográfica funcional, que mais tarde seria carinhosamente chamada de Biro em muitos países. Com o protótipo em mãos, László Biró acreditava ter uma invenção revolucionária. Ele patenteou sua criação em 1938 e tentou vendê-la, mas o mundo, acostumado com a elegância e a tradição das canetas tinteiro, não se mostrou muito interessado. O produto era caro, a tecnologia era nova e as pessoas simplesmente não acreditavam que aquela invenção pudesse substituir séculos de tradição. Foi um período de grande frustração para os irmãos Biró. Eles tinham a solução, mas ninguém queria o problema resolvido. Então veio a Segunda Guerra Mundial, e os irmãos, que eram judeus, tiveram que fugir da Hungria. Eles se estabeleceram na Argentina, onde fundaram a empresa Biró Pens of Argentina e continuaram tentando comercializar sua invenção. Eles venderam algumas para a Força Aérea Real Britânica, pois as canetas esferográficas funcionavam melhor em altas altitudes do que as tinteiro, mas o sucesso em massa ainda parecia distante. A invenção parecia destinada a ser apenas um produto de nicho. A grande virada, no entanto, veio de um lugar completamente inesperado: o espaço. Durante a corrida espacial, a NASA precisava de um instrumento de escrita que funcionasse em gravidade zero. As canetas tinteiro eram inúteis, pois dependiam da gravidade para a tinta fluir. Lápis também eram um problema, pois as pontas de grafite quebradas poderiam flutuar e danificar equipamentos eletrônicos sensíveis. A lenda diz que a NASA gastou milhões desenvolvendo uma caneta espacial, mas a verdade é que a caneta esferográfica, com seu mecanismo de esfera pressurizado ou não, já era a solução perfeita. O mecanismo da esfera não dependia da gravidade. Ele funcionava em qualquer posição. A caneta que um dia foi rejeitada na Terra se tornou a ferramenta oficial dos astronautas. Esse endosso da era espacial foi o empurrão que a caneta esferográfica precisava. De repente, ela não era mais apenas uma curiosidade, mas um símbolo de modernidade e tecnologia de ponta. Depois que os astronautas a usaram, todos queriam ter uma. A partir daí,
a popularidade explodiu. Empresas de todo o mundo começaram a produzir suas próprias versões, a tecnologia foi aprimorada e os custos de produção caíram drasticamente. A caneta, que já foi um item caro, se tornou um dos produtos mais baratos e acessíveis do planeta. Pense nisso. Hoje, bilhões de canetas esferográficas são produzidas e vendidas todos os anos. Elas estão em escolas, escritórios, hospitais, bancos, em quase todos os lugares onde a escrita é necessária. Elas democratizaram a escrita, tornando-a mais fácil, limpa e acessível para todos. De pilotos a presidentes, de estudantes a cientistas, a caneta esferográfica se tornou um objeto universal, transcendendo culturas e fronteiras. A história de Laszlo Biró e sua invenção é um lembrete poderoso. Nos mostra que grandes ideias muitas vezes nascem de pequenas frustrações do dia a dia. É uma lição sobre perseverança diante da rejeição e sobre como uma solução simples pode ter um impacto global. Às vezes, tudo o que é preciso é uma pequena esfera de metal para mudar a forma como o mundo se comunica e, literalmente, mudar o curso da história. Então, da próxima vez que você pegar uma caneta esferográfica para anotar algo, lembre-se desta jornada incrível. Lembre-se do jornalista cansado de manchas de tinta, dos dois irmãos trabalhando em sua oficina e da pequena esfera que viajou até o espaço para conquistar o mundo. E aí, gostou de conhecer a história por trás desse objeto tão comum? Qual outra invenção do cotidiano você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo, adoramos ler as sugestões de vocês. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.